fazendo duas vezes. Voltando, então, deixa eu só compartilhar com vocês o slide novamente. Que ele saiu. Tá, joia? Eu já só consegui projetar aqui para vocês de novo. Aí, beleza. Todo mundo tá conseguindo ver de novo os slides? Só me dá um joia no áudio aí para eu entender. Sim. Então beleza. Então aí voltando, pessoal, a gente vai falar da desidratação hoje, né, que é uma técnica que a gente também considera como não térmica. Isso é uma coisa um pouco contraditória, vocês vão ver, né, alguns autores chamam de técnicas térmicas, outros já não consideram como técnica térmica. Né? Para essa disciplina, a gente vai considerar como uma técnica não térmica e eu vou explicar isso para vocês ao longo, né, dessa aula. Na sequência, a gente vai falar de embalagem. Quem vai tratar desse assunto com vocês é a Gabriela, que está fazendo o mestrado na embalagem com a professora Taíla. E nós vamos também tratar na próxima aula duas tecnologias consideradas emergentes, que seria a irradiação e a alta pressão hidrostática. Então, a gente vai ver detalhes disso aí nas futuras aulas, tá joia? Como eu disse para vocês, existem várias técnicas possíveis de desidratação, mas para essa aula a gente vai trazer somente aquelas mais relevantes. Tá? Quando eu falo mais relevantes, significa que são aquelas que a gente usa, né, com a maior intensidade, com maior frequência na indústria de alimentos. Tá joia? Então, essas técnicas, elas baseiam em princípios diferentes. Tá? Então, por exemplo, a secagem em bandeja. Né? Então, esse primeiro aí que está sendo mostrado para vocês parece uma estante com várias bandejas, e a gente chama isso aí de um secador de bandeja ou desidratador de bandeja. Tá? Isso aí a gente usa o princípio do ar quente. Então, é o ar quente que vai ser responsável por remover a água do alimento. Outro, né, equipamento que também usa o ar quente é o spray drying. Né, o equipamento chama spray dryer e a técnica chama spray drying, que seria secagem por atomização. E o que varia da secagem por atomização para o secador em bandeja é que na atomização, né, como o próprio nome já diz, a gente vai atomizar o produto. O que isso significa? A gente vai aumentar a área de contato do produto, né, com o ar quente. Então, a gente usa no spray drying dois princípios. O primeiro dele é a atomização e depois a remoção de água por ar quente. E já na liofilização, a gente não usa ar quente como meio de remoção de água, a gente vai fazer dois princípios diferentes. O primeiro, a gente congela o nosso produto e depois a gente remove a água por sublimação. Tá joia? Então, esse sublimação é importante que vocês tenham em mente, porque na liofilização a gente desidrata a água sem que ocorra, né, o fenômeno de evaporação. O fenômeno que acontece ali, nesse caso, é a sublimação. Tá? E a gente vai ver isso em detalhes na sequência. Para que a gente entenda, né, como que, né, a gente está falando aí de uma técnica não térmica, né, a gente falou que spray drying, o secador de bandeja, a gente está falando de um princípio não térmico, a gente precisa primeiro voltar a alguns conceitos de psicrometria, tá? Para a gente entender por que vamos classificar isso como não térmico. No spray drying, por exemplo, a gente emprega uma temperatura de 200 até 300 graus Celsius. Então, o ar de entrada, o ar que vai fazer essa secagem do produto, pode ter essa temperatura até 300 graus Celsius, que é uma temperatura muito alta. Tá? Então, a gente falar que usar uma temperatura de 300 graus e o processo não ser térmico é meio estranho, né? Na cabeça da gente fica uma coisa meio confusa. Se eu uso uma temperatura tão alta, é claro, né? É óbvio que o processo é térmico. Mas eu vou mostrar para vocês que não, tá joia? Que o processo não é a temperatura que promove a conservação do nosso produto, tá joia? Antes, né, para a gente conseguir entender por que eu uso uma temperatura tão alta e o meu produto não se aquece tanto, a gente precisa voltar lá atrás na psicrometria, que eu acho que vocês já viram em algumas outras disciplinas, tá? E para a gente entender isso melhor, eu queria que vocês imaginassem esse experimento aqui que está na esquerda do slide, tá joia? Então, nesse experimento, o que eles têm? Eles têm um termômetro, que é esse primeiro aqui, e nesse termômetro a gente vai passar uma corrente de ar quente, tá joia? Quando essa corrente de ar passar pelo termômetro, ele vai registrar uma temperatura. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o segundo termômetro,
tá? Eu vou colocar um segundo termômetro aqui. A diferença é que no bulbo do termômetro eu vou colocar uma gaze e essa gaze vai estar molhada, tá? Então, novamente, o ar quente vai passar pelo segundo termômetro e ele vai registrar uma outra temperatura, tá joia? Então, o primeiro termômetro, esse daqui, né, que está representado para vocês, ele registra uma temperatura que a gente chama de temperatura de bulbo seco. O que isso significa? Que o bulbo do meu termômetro, que é essa parte aqui de baixo, ela está seca, tá? Não tem água, não tem nada. Quando a gente passa o ar, né, quente nesse segundo termômetro, que está com o bulbo molhado, a gente chama a temperatura registrada por esse termômetro de temperatura do bulbo úmido. Tá? Então, temperatura do bulbo seco, o bulbo do termômetro está seco, no bulbo úmido, o bulbo do termômetro está úmido, como o próprio nome já diz. Tá joia? Só que, o que acontece? A temperatura do bulbo seco ela é maior que a temperatura do bulbo úmido. Tá joia? Então, eu vou colocar dois termômetros juntos e vou passar uma corrente de ar quente. O bulbo seco, ele registra uma temperatura maior que a temperatura daquele que está com bulbo úmido. E por que isso acontece? Alguém sabe? Alguém já fez psicometria? Nem valendo meio ponto? Acho que... Vai, vamos lá. Meio ponto? Valendo meio ponto, vamos ver se... Eu não sei não, mas eu acho que a água que está umidificando a gaze vai absorver um pouco do calor. Não sei. É por aí, tá? Na verdade, ela é realmente isso. O que acontece? Quem que falou comigo? Anabela. Anabela? Anabela, eu vou te dar meio ponto, tá? Uhul, valeu. O que acontece? A energia térmica do ar, no caso do bulbo úmido, é usada para evaporar a água. Durante a evaporação, né, da água, a gente não tem elevação de temperatura, porque a gente tem um calor latente. A gente não tem um calor sensível durante o processo de evaporação. Então, no bulbo úmido, como essa água não está ligada em nada, né, a energia térmica do ar ela é convertida em evaporação. Tá? Então, a gente acaba não aquecendo o bulbo do termômetro, porque parte da energia térmica é usada para evaporar a água, que foi isso que a Anabela falou para a gente agora. Tá joia? Então, todo mundo entendeu o conceito? Eu vou imaginar que sim, tá? Se alguém não entendeu, fala aí comigo que não entendeu, eu explico de novo. Então, se vocês imaginarem agora, né, um processo de secagem por atomização, tá? Então, no processo de atomização, eu vou pegar um material, né, que vai estar na forma líquida, e eu vou atomizar esse material. Quando eu falo atomizar, é transformar esse material em gotículas, tá? Então, imagina que essas bolinhas aqui, ó, são gotículas, tá? De um material que eu estou atomizando. Tudo bem? Essas gotículas, elas vão entrar em contato direto com um ar quente, que está a uma temperatura de 200 graus Celsius, tá? Esse ar, ele está quente e está seco. Desculpa aqui, gente. Ele está seco, ele tem uma umidade relativa bem baixinha, tá? De 0,1%. Tá joia? Então, o que a gente vai ter dentro dessa partícula de alimento? Água que vai estar ligada e água livre. Tá? Como a gente tem um alimento líquido, a gente tem muita água livre, né? Porque a atividade de água aí vai ser em torno de 0,99, tá joia? Então, essa água livre, ela tende a ficar aqui na superfície da gotícula. E quando o meu ar quente entra em contato com essa gotícula, essa água que está aqui na parte de fora da minha partícula, ela vai evaporar livremente, porque ela não está ligada em nada. Tá? Então, o meu ar transfere energia térmica para a partícula e a partícula transfere água para o meu ar de secagem. Tá joia? Como o processo aqui acontece de forma livre, né, como eu falei para vocês, a água não está, né, ligada a nada, a elevação de temperatura é muito baixa, tá? Porque toda a energia térmica do ar é convertida em evaporação. Tá? Então, o ar fornece calor, esse calor é absorvido pela água e forma vapor. Né? Durante o processo de evaporação, a temperatura não se eleva. Tá joia? O processo acontece a temperatura constante.
Então, independente da temperatura do ar de secagem que eu usar, pode ser 200, 250, 300 graus Celsius, essa partícula atinge uma temperatura que a gente chama da temperatura do bulbo úmido. Ela se comporta como o bulbo úmido do termômetro. Então, independente do ar de secagem, a gente tem uma temperatura em torno aqui de 45 graus Celsius. Tá? Então, dependente da temperatura do ar de secagem, minha partícula atinge uma temperatura em torno de 50, 45, 50 graus Celsius durante o processo de secagem. Tá? 45 a 50 graus Celsius não é suficiente para inativar micro-organismos. Tá joia? E vocês também têm que ter em mente que o processo de secagem é rápido, né? Dura em torno de 30 segundos. Então, o tratamento térmico de 45 a 50 graus Celsius por 30 segundos não mata micro-organismos. Tá joia? Então, não é essa variação de temperatura que promove a conservação do meu produto final. Tá joia? Todo mundo entendeu? Tá ok para todo mundo? Sim. Então, beleza. E aí, voltando, né, aos nossos equipamentos, o primeiro deles aí que eu falei para vocês é o secador de bandeja, tá? Então, o secador de bandeja parece um armário metálico, e aí a gente tem várias bandejas, e essas bandejas são perfuradas, tá joia? Então, o que a gente vai fazer? A gente usa o secador de bandeja principalmente para fazer a secagem de frutas, tá? Então, a gente vai colocar as frutas sobre essas bandejas aqui, tá? E depois ligar o secador. Normalmente, a temperatura de secagem é entre 40 a 80 graus Celsius, que é uma temperatura relativamente baixa, tá? Para fazer o processo de secagem de frutas. Normalmente, a gente não usa temperaturas maiores do que estas, né? Por quê? Senão a gente pode começar a caramelizar alguns açúcares da fruta, tá? E aí fica com cheiro de queimado e por aí vai. Tá? Então, normalmente, a gente usa temperaturas mais brandas para fazer, né, esse processo aí de secagem. Como que funciona o equipamento? A gente tem aqui na entrada, né, na lateral aqui, um adutor de ar. Então, quando eu falo adutor, é um equipamento que puxa o ar do lado de fora e joga ele aqui para dentro. Aqui dentro do equipamento, a gente tem uma resistência térmica, que é responsável por fazer com que a temperatura do ar atmosférico se aqueça, e a gente tem aqui um ventilador ou um exaustor, né, que a função é fazer com que esse ar circule entre as bandejas. Tá joia? À medida que o ar vai circulando entre as bandejas, ele vai capturando a umidade do alimento, então ele vai ficando cada vez mais úmido, e por isso a gente tem aqui uma saída para jogar esse ar úmido para fora do secador. Então, constantemente ele coleta ar seco, né, o ar atmosférico mais seco, e joga aqui para fora o ar atmosférico aquecido e mais úmido. Tá joia? Então, ele tem um princípio de funcionamento bem simples. Esse tipo de equipamento a gente pode utilizar para fazer secagem de frutas, mas também a gente pode secar algumas emulsões. Então, se a gente fizer uma emulsão bem aerada, dá para colocar lá e fazer a secagem dessa emulsão. E algumas pastas alimentícias também a gente consegue secar por esse equipamento. Tá? Então, a projeção é que na nossa próxima aula prática, a gente tenha, né, que trabalhar com esse secador de bandeja e a gente vai fazer a desidratação de frutas. Né? No caso, vai ser uma desidratação de maçã. Uma coisa que vai ser importante para vocês, né, para vocês pensarem, é que quando a gente vai fazer a desidratação da maçã, a gente faz, né, antes de colocar no secador em si, a gente faz um tratamento com bisulfito de sódio. Tá? A função do bisulfito de sódio é inativar a enzima PPO, né, que promove a oxidação dos polifenóis, né, e forma aquelas melanoidinas na maçã e deixa a maçã mais escura. Tá? Então, de novo, o bisulfito tem a função de inativar, né, a enzima PPO. Tá joia? E aí, como eu falei para vocês que é um processo não térmico, mesmo eu usando temperaturas de 40 a 50 graus Celsius, né, a utilização do bisulfito mostra para a gente, né, como essa temperatura é pouco efetiva na inativação da PPO. Tá? Se essa temperatura fosse relativamente alta, né, se a gente considerasse a temperatura eficiente para conservar o alimento, a gente não precisaria fazer o tratamento com bisulfito. Tá? Só colocar ali na bandeja já seria suficiente para inativar a enzima, né? Não precisaria ter um pré-tratamento. Tá? Então, esse pré-tratamento é importante porque a temperatura do processo não é suficientemente alta para inativar as enzimas. Tá joia? Então, todo mundo entendeu? Tá ok aí? Sim.
Tá? Por que a gente poderia fazer a desidratação de frutas? Né? Aí, voltando lá na nossa primeira aula, né, o Brasil, isso aí foi uns dados de 2017, né, mas o Brasil produz cerca de 860 milhões de toneladas de fruta, é o terceiro maior produtor de fruta no mundo, né, com 4,6% da produção mundial, e a gente joga fora 40% dessas frutas, né, dos hortifrutis, porque elas são perdidas. Como são frutas, a gente está num país tropical, essas frutas acabam amadurecendo muito rápido e a gente acaba descartando, né, por esse amadurecimento em si. Então, por esse motivo, a gente poderia pensar na desidratação como uma forma da gente poder conservar essas frutas por mais tempo, né, e alternar a forma de consumo dessas frutas, tá joia? Então, uma ideia aí para vocês seria a banana passa, né, que é um alimento que a gente já conhece e tudo mais, né? Algumas pessoas utilizam como fonte de energia para academia, essas coisas todas. Então, é uma possibilidade de desidratação de fruta como, né, barrinhas, né, para consumo rápido. A gente tem algumas frutas que são usadas aí, que fazem aquelas cestas, né, de frutas, castanhas e por aí vai, mas para datas comemorativas. E nós temos também aqueles kits desidratados de frutas para fazer coquetel. Então, teve uma época aí que, né, que tinha vários mixes de frutas que a gente comprava e vinha uma receita de coquetel, a gente colocava as frutas lá dentro, vinha pimenta, vinha abacaxi, coco e por aí vai, né? E aí, a partir disso, a gente montava o nosso próprio coquetel em casa, tá joia? A partir desses kits de frutas desidratadas. Eles ainda existem, mas saiu um pouco de moda, tá? Há um tempo atrás estava mais na moda esses coquetéis. E aí, o que a gente precisa, né, ter em mente na hora de fazer o processo de secagem dos alimentos, tá? Então, existem vários fatores que vai influenciar no tempo, né, da secagem. Por exemplo, tá? A casca, ela influencia no tempo de secagem, tá joia? Então, se o meu material tiver com casca, é mais difícil tirar a água com aquela cobertura, né, da casca, do que se o meu vegetal estiver descascado. Então, para melhorar o processo, no sentido de reduzir o tempo de secagem, os vegetais sem casca, eles são preferidos, tá joia? Por outros exemplos, os vegetais mais maduros, eles tendem a secar mais rápido, porque eles têm menos água, tá? À medida que o vegetal vai amadurecendo, ele vai, né, deixando a estrutura dele um pouco mais frouxa, que acaba liberando a água com mais facilidade, e ele também perde mais água naturalmente. Então, isso faz com que o tempo de secagem de alimentos, né, de frutas mais maduras, seja inferior do que da fruta mais verde, tá joia? E, então, isso também é levado em consideração. Outras coisas que vocês precisam ter em mente é, por exemplo, a espessura do corte. Quanto mais grosso o corte da fruta, mais difícil vai ser para remover a água, tá joia? E também o espaçamento com que as frutas ficam ali posicionadas na bandeja. Se a gente colocar as frutas muito próximas uma da outra, né, a gente vai ter uma menor circulação de ar entre as fatias, logo a gente vai ter um tempo de secagem superior. Tá? Então, essas são algumas coisas que a gente precisa pensar na hora de montar ali o nosso sistema de secagem. Aí, se a gente, por exemplo, estiver trabalhando com um secador de bandeja de 2 metros quadrados, né, normalmente, esse tipo de equipamento, a gente pode trabalhar com até 30 quilos de fruta, né, no caso aí de banana, suporta até 30 quilos de banana, e a gente pode ter um rendimento final que varia entre 17% e 30%. Tá? Esse rendimento, ele varia em função do vegetal que eu estou desidratando. Tá? Quanto mais água ele tiver inicialmente, menor é o rendimento no final do processo, tá joia? Então, por causa disso, não é aconselhado, por exemplo, fazer uma desidratação de melancia, de melão, né, que são vegetais que têm muita água, né, e o rendimento vai ser muito, muito, muito baixo. Tá? Então, do ponto de vista comercial, não é favorável fazer esse tipo de secagem, tá? Desses tipos, né, dessas classes de vegetais que tem muita água incorporada, tá joia? Até aí tá tranquilo, gente? Por mim, sim. Então, beleza. Tá joia? Então, a gente passa para o segundo processo, que é a secagem por atomização. Tá? Então, como eu falei para vocês, a secagem por atomização ela se baseia em 2 princípios básicos. O primeiro dele é a atomização em si. Então, a gente vai atomizar um alimento, vai pulverizar o alimento. E, no segundo momento, a gente vai colocar essa névoa, né, esse pulverizado, em contato com o ar quente. Tá? Como que isso acontece na prática?
A gente tem aqui, então, uma câmara de secagem, que é isso aqui que está representado com brilho metálico para vocês, é uma câmara de secagem ou torre de secagem. Aqui na parte de cima, né, do spray dry, a gente tem um adutor de ar, então ele vai succionar o ar do ambiente, e dentro desse adutor a gente tem um aquecedor. Então o ar ele entra frio e vai se aquecer em contato aqui com o aquecedor e vai entrar quente na parte de cima da torre de secagem do nosso spray dry. Também na parte de cima do spray dryer, bem aqui na tampa dele, a gente tem o nosso bico atomizador. Tá? Como é que funciona esse bico atomizador? Ele tem aqui dentro dele um caninho, tá? Um furo. Então, o nosso alimento ele vai entrar por esse furo e o bico atomizador ele vai rodar. Tá? Quando ele roda, ele vai distribuir, né? Ele vai formar como se fosse uma chuva, né, de fato, do nosso alimento. Só que como ele roda muito rápido, essa chuva vai ser muito fina. Tá? Então, a gente vai formar como se fosse uma névoa, umas gotículas bem pequenininhas do nosso alimento. Então, nessa parte aqui de cima do spray dry, essas gotinhas muito pequenas vão entrar em contato com o ar quente e já vai desidratar quase que instantaneamente. Tá? Então, nessa primeira parte aqui do processo, né, quase toda a água do alimento ela é removida, tá? E aí ela vai descendo aqui já na forma de pó na parte inferior do spray dry. Tá? O que eu falei para vocês? Quase a água toda do alimento, não a água toda. Tá vindo, Isabela? Quase toda a água. E aí, o pó, ele vai vir aqui, vai ser arrastado pelo próprio ar que entrou aqui, então esse ar ele precisa sair, e ele vai sair em direção ao ciclone. Ao sair, ele vai carregar o pó com ele, tá joia? Só que acontece, como o pó é uma partícula muito pequena, né? Se eu tivesse aqui só uma saída de coleta de pó, né, uma saída de ar sem um ciclone, esse pó ia todo embora aqui, ó, na parte de cima, se eu não tiver esse ciclone aqui no final do processo. Qual que é a função do ciclone? Justamente promover a sedimentação do pó, é separar o pó da corrente de ar. Então, quando, né, o ar e o pó vêm até o ciclone, esse pó ele vai sedimentar aqui e o ar sem pó vai sair na parte de cima. Tá joia? Então, esse seria o princípio de funcionamento. Como eu não estou conseguindo ver vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar aqui, aí eu repito a explicação. Pode falar. Eu queria saber se dá para fazer isso com qualquer alimento. E outra coisa que eu pensei aqui é que, na minha cabeça, eu acho que não fica muito higroscópico esse pó, aí, tipo, ia facilitar depois de absorver água? Sim. Então, em teoria, né, só se for um alimento muito sensível ao oxigênio, por exemplo, ou um alimento muito sensível à temperatura. Tá? Eu falei para vocês que durante a secagem a temperatura não atinge mais que 50 graus Celsius enquanto a água estiver evaporando, tá joia? Então, enquanto eu tiver evaporação de água, a partícula de pó ela não se aquece, mas isso só acontece nessa parte de cima, tá? Então, nesse momento aqui de cima, o pó não se aquece. Daqui para cá, o pó ele vai continuar em contato com o ar quente, né? Como não tem mais água para evaporar, a água está toda ligada, a partícula começa a se aquecer, tá joia? Então, normalmente, a partícula aqui no final do processo pode atingir uma temperatura de 60, 70 graus Celsius, tá joia? Não é por muito tempo, mas pode atingir essa temperatura. Então, se for um material, por exemplo, muito sensível à temperatura, provavelmente a gente não vai conseguir secar em spray dry. Normalmente, material biológico, eles são mais complicados. A gente consegue fazer a secagem, mas eles requerem mais cuidados. Por exemplo, se eu quiser secar uma bactéria, se eu quiser secar uma levedura, tá? Eu consigo, mas eu vou ter uma perda aí expressiva, porque esses materiais biológicos são mais sensíveis à temperatura, de uma forma geral. Se eu estiver secando, por exemplo, uma substância muito sensível ao oxigênio, tá? Que se oxide muito fácil, né? Aí também não é aconselhado a gente usar o spray dry. Por quê? Aqui, além da temperatura ser um pouquinho mais elevada, a gente está usando ar atmosférico, né, que tem muito oxigênio. Então, a gente vai acabar promovendo a oxidação dessa substância, tá joia? Durante o processo de secagem, que também não é ideal. Então, não é aconselhado para esse tipo de produto. Agora, quais produtos eu consigo secar em spray dryer? Eu diria que quase todos, tá? Só que a gente tem a restrição que o produto tem que entrar líquido e concentrado,
tá? Ele tem que ser concentrado, ou seja, tem que ter um alto teor de sólidos e entrar na forma líquida, tá joia? Então, por exemplo, se eu quiser secar carne, dá para secar. Eu vou bater essa carne no liquidificador, vou fazer um caldo de carne e depois eu vou secar, tá joia? Eu preciso bater essa carne até ela ficar bem pequenininha mesmo e depois eu faço a secagem. Posso secar um ovo, posso secar café, né, extrato de café e por aí vai, tá joia? Então, em teoria, a gente consegue secar quase tudo, assim, né? Tudo no spray dry. Daria para a gente fazer, tá joia? Tá respondido? Beleza, obrigada. Mas aí eu perguntei também sobre se depois não aumenta muito a chance dele absorver água. Sim, sim. Então, por exemplo, se eu tiver produtos com muito açúcar, esses produtos eles tendem a absorver água com muita facilidade, tá joia? Então, o que a gente faz? Os produtos de spray dryer, eles não, normalmente, eles não podem ter contato com ar atmosférico, porque o ar atmosférico tem umidade, tá? Então, os produtos secos em spray dryer, eles vêm em embalagens laminadas, com aquele alumínio interno, tá joia? Então, assim, leite em pó, quando vocês vão comprar, ou ele vem na lata, uma latinha, ou ele vem dentro daquelas embalagens laminadas, justamente para evitar a troca com água, tá? Do meio externo. Tá respondido? Entendi. Sim. Aí a gente trabalha com a parte de embalagens, justamente para evitar essa absorção de água, mas você tem toda a razão que eles são higroscópicos, tá? Como tem a baixa atividade de água, eles tendem a absorver a água do ambiente com certa facilidade. Aqui é só mostrando para vocês um vídeo de como funcionaria uma torre de secagem. Então, essa aí é a torre. Se eu não me engano, vai mostrar exatamente o funcionamento dela aí para vocês. Tá? Então, aqui é onde, nesse primeiro túnel, é onde a gente vai pôr o nosso material, que vai ser seco. Aqui em vermelho está mostrando para vocês, né, o nosso adutor de ar, né, que tem um aquecedor. Então, ele vai pegar esse ar e colocar lá dentro do equipamento. E aí, eu achei que ia mostrar o atomizador, mas não mostrou. Mas tudo bem, tá? Aqui mostrando de novo para vocês um processo de secagem de leite e de soro, tá joia? Então, aqui a gente tem o ar ambiente, ele vai passar por um filtro para a gente eliminar, por exemplo, poeira, micro-organismo e por aí vai. Esse aqui é o adutor, né, que vai fazer essa sucção do ar ambiente, vai jogar esse ar com uma resistência térmica para ele ser aquecido e depois ele vai entrar aqui na parte de cima do spray dryer, tá? Junto com o ar quente, a gente vai ter o nosso concentrado, vai ser o leite concentrado ou soro concentrado, que vai passar pelo bico atomizador. Esse bico atomizador vai pulverizar esse leite e essas gotículas vão secar aqui já na parte de cima do nosso equipamento, tá? Como esse ar entra por aqui, ele precisa sair por algum lugar, tá? Então ele vai caminhando aqui para a parte de baixo do spray dry e vai sendo direcionado até o ciclone. Ao caminhar, né, ao fazer esse trajeto, ele vai carregar as partículas de pó com ele, tá? Dentro do ciclone, né, a gente vai conseguir separar essas partículas de pó do ar, tá? Então o pó vai sedimentar aqui embaixo, ele vai sair por aqui, né, e o ar sem o pó vai sair aqui por cima, tá joia? Como é um material muito higroscópico, como a Ana perguntou, né? Aqui já na saída do ciclone, a gente já faz o processo de invase para deixar ele o mínimo de tempo possível em contato com o ar ambiente, tá joia? Justamente para evitar esse processo de absorção de água. E aí, né, uma pergunta que eu ia fazer para vocês é o seguinte: se eu estiver trabalhando com leite, eu posso trabalhar até com 50% de matéria seca, tá? Então, meu leite concentrado pode ter até em torno de 50% de sólidos. Se eu estiver trabalhando com soro de leite, eu posso trabalhar até com 60% de sólidos, tá joia? Por que tem diferença? Por que eu posso trabalhar com mais sólidos no soro do que no leite? Alguém saberia explicar? Posso estar errada, mas é por causa da densidade? O leite ele já está sem ser o soro, né? Já é mais denso. Então, não é a densidade, mas você está perto. Por causa da composição? Dá o quê? Não ouvi. Eu não consegui entender. Fabiana falou composição. Composição tem a ver com a composição, tá? Qual que é a diferença? A viscosidade,
tá joia? Eu falei para vocês que esse atomizador aqui, ele é um caninho fino, tá joia? Então, se eu tiver um líquido que é muito viscoso, vai ser difícil de passar por esse caninho, tá joia? No leite eu tenho proteína do soro e caseína, né? Então, a caseína, ela aumenta a viscosidade do leite. É uma das proteínas que aumenta a viscosidade, tá joia? Então, o soro, o leite, quando eu começo a concentrar, ele vai ficando mais viscoso do que o soro, porque o soro não tem as caseínas, que contribuem para essa viscosidade, tá joia? Então, por isso que eu posso trabalhar com um soro mais concentrado do que com leite, porque o soro não tem as caseínas, que deixa o produto mais viscoso, tá joia? Outra coisa aqui que está sendo falada para vocês, que tanto o leite quanto o soro podem entrar aqui no meu bico atomizador com uma temperatura entre 55 a 80 graus Celsius. A pergunta que eu ia fazer para vocês é o seguinte: por que eu preciso aquecer ou o leite, ou o soro, ou qualquer outro material que eu vou secar para passar no atomizador? Exatamente, para diminuir a viscosidade? Exatamente isso mesmo, tá? Então, é para a gente conseguir trabalhar com... Quanto maior o teor de sólido inicial que eu usar para entrar ali no spray dry, melhor é a eficiência do equipamento em secar, tá? Significa que eu vou gastar menos energia para secar. Então, quando você vai operar o spray dry, você quer sempre trabalhar com o produto mais concentrado possível, né? Só que eu concentro muito o produto, ele vai ficando muito viscoso. Como é que eu compenso isso? Aumento a temperatura para ele reduzir a viscosidade de novo, tá joia? Então, aí também o raciocínio super certo. Foi Laura que me falou, Laura? Sim. Vou te dar meio ponto também, Laura. Ô, Glória. Você está muito perspicaz hoje. Aqui mostrando para vocês qual que é o princípio físico da atomização, tá joia? Então, esse aqui mostrando para vocês, né, um atomizador de bico, mas isso vocês não precisam, né, entender exatamente como funciona. Mas a única coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte, tá? Se eu pego o atomizador, né, ele vai pegar, por exemplo, o leite e vai transformar esse leite em gotículas com diâmetro entre 5 e 200 micrômetros, tá joia? Então, 1 litro de leite vai dar mais ou menos para a gente 10 a 9 gotículas, tá joia? Então, 1 litro de leite concentrado tem uma área superficial de 0,05 metros quadrados. Quando eu faço essa atomização, ou seja, quando eu transformo esse leite em gotículas, a área superficial dele vai para 70 metros quadrados. Então, a função do bico atomizador é aumentar a área superficial. E para que eu preciso aumentar a área superficial? E aí a gente volta lá na lei de Fourier, que fala para a gente o seguinte, que a transferência de calor, né, a taxa com que o calor é transferido, ela depende do coeficiente de transferência de calor, mas também depende da área de contato entre o que eu estou, né, entre o material mais frio e o meio quente, e o meio mais quente. Tá joia? Então, o que o atomizador faz? Ele aumenta a área de contato aqui entre o ar e o material que eu estou secando, logo a transferência de calor fica mais eficiente. A gente consegue transferir mais calor em menos tempo. Tá joia? Então é assim que ele, né, esse é o princípio físico da atomização. E aí, né, no caso do nosso ciclone, tá? Quando eu comecei a estudar ciclone, eu sempre imaginei na minha cabeça, né, que quando a partícula entrava ali no ciclone, né, ela perdia velocidade e ia caindo, tá? Então ela ia sedimentando porque ela ia perdendo velocidade. Mas acontece justamente o oposto do que eu imaginava, tá? Quando a partícula entra aqui junto com o ar, o que acontece? Ela começa a girar, tá? Dentro do ciclone. Quando ela gira dentro do ciclone, ela vai ter uma força da gravidade apontada para baixo, que está empurrando ela para baixo, e uma força centrífuga, né, apontada para o centro do ciclone. Então, no final, né, quando eu faço o somatório da força centrífuga com a força peso, eu tenho essas, né, essas forças diagonais que vai fazendo com que a partícula caminhe dentro do ciclone em direção ao fundo. Tá joia? Então, qual que é a diferença? Né? Se eu deixo só a partícula parada, sem o ciclone, ela vai cair pela força da gravidade. Agora, com o ciclone, ela vai cair pela força da gravidade e pela força centrífuga de rotação. Tá joia? Então, se eu volto lá naquela lei de Stokes de velocidade de sedimentação ou velocidade de flotação, quando eu uso o ciclone, não é mais a gravidade que está empurrando, né, que está acelerando a minha partícula, mas sim uma força que é a soma da gravidade
mais a força centrífuga. Tá joia? Então, essa aceleração aqui com o ciclone não é mais a aceleração da gravidade, é uma aceleração, né, que é a soma da gravidade mais a aceleração centrífuga. Tá joia? Todo mundo entendeu? Sim. Então, beleza. Tá? O que acontece? Se a minha partícula for muito pequena, tá? For muito leve, essa diferença de densidade aqui fica muito pequena, fica quase zero. Né? Então, mesmo que eu acelere, né, aumente a aceleração da gravidade, eu ainda não consigo sedimentar a minha partícula. Tá? Então, para, por exemplo, processos onde eu tenho partículas muito finas ou muito pequenas, eu tenho que ajustar o tamanho do meu ciclone, eu tenho que projetar o meu ciclone de forma que eu consiga ter o tempo suficiente para essa partícula que é muito pequena decantar. Tá joia? Se eu não faço isso muito bem, imagina que eu coloco um ciclone muito pequeno, né, e produzo partículas também muito pequenas. Tá joia? Essas partículas, elas não se sedimentam, elas vão sair junto com o ar. Tá? E é essa imagem aqui que está sendo mostrada para vocês. Essa aqui é uma fábrica de produção de leite em pó. A fábrica ficou toda branca por cima, né? O leite em pó ficou todo por cima do teto da fábrica e tinha casas em torno aí na vizinhança dessa fábrica aí, e todas as casas ficaram branquinhas também, com o telhado branquinho de leite em pó. Tá? Então nevou leite em pó aí nessa região por causa de um problema de projeção do ciclone. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui mostrando para vocês como que o ciclone funciona. Tá? Então, aqui nesse vídeo também mostra que a gente tem vários tipos de configuração de ciclone. Então, essas configurações vai em função do tamanho de partícula que a gente produz. Tá? Se a partícula é muito pequena, então às vezes eu vou ter que ter um ciclone mais alto e por aí vai. Aqui só mostrando as configurações possíveis. Tá? Então, aí a gente está vendo, entrando em amarelo, ar, né, e ar e as nossas partículas, então elas vão rodando aí dentro do ciclone, né, até se depositarem no fundo do equipamento. Quando as partículas são muito, muito pequenas, né, como eu disse para vocês, a velocidade de sedimentação é quase zero, tá? Então, por isso, algumas partículas que são muito pequenininhas, elas acabam saindo aqui junto com o ar de saída, tá joia? A gente chama essas partículas aqui na indústria de finos, tá? Então, são essas partículas muito pequenas que a gente não consegue recolher no ciclone, tá joia? Então, para que a gente pode usar? Né? A gente pode usar para compostos lácteos de uma forma geral, para produção de soro, tá? Produção de leite em pó, esses whey proteins, né, que as pessoas consomem para academia. Alguns temperos desidratados a gente também pode fazer por spray dry, café solúvel também a gente consegue fazer, e ovo em pó. Tá? Então, a gente pode produzir ovo em pó em spray dry. Já me perguntaram por que produzir ovo em pó. Tá? Na indústria, por exemplo, de panificação, eles não usam ovo in natura, eles usam ovo em pó, porque ficaria muito difícil ficar quebrando o ovo, né? Sei lá quantos ovos ia gastar para fazer uma batelada de pão. Então, eles colocam ovo em pó, leite em pó, tudo em pó, e depois reidrata, né, e fazem a massa. Tá joia? Então, é mais prático, tanto para guardar, né, para armazenar, quanto para usar no dia a dia o ovo em pó do que o ovo in natura. Tá? Então, por isso que eles consomem ovo em pó, né, nesse tipo de formulação industrial. E aí, o outro processo, né, que é mais caro que a liofilização, que o spray drying, desculpa, ele gasta em torno de 10 vezes mais energia que o spray dry, é a liofilização. Então, como eu falei para vocês, a liofilização ela não evapora a água, ela sublima a água, tá? Então, isso vocês têm que ter em mente. A gente não está falando de um processo de evaporação, a gente está falando de um processo de sublimação, tá? Como é que isso ocorre? Para a gente entender, a gente tem aqui o diagrama, né, de fases da água. Então, a primeiro momento, no nosso alimento, essa água ela está em estado líquido, está aqui no nosso pontinho laranjado. A gente vai abaixando a temperatura até a água passar para o estado sólido, até ela virar gelo lá dentro do nosso alimento. Na sequência, a gente abaixa a pressão do sistema, tá joia? E a água passa do estado sólido
direto para o estado gasoso. Então, a gente está falando de um processo sublimativo. Tá joia? Quais que são as vantagens? Nesse caso, a gente não está usando temperaturas elevadas. Pelo contrário, a gente está usando temperaturas muito baixas, porque a gente vai congelar a água. Tá? Então, pelo fato da gente estar usando o congelamento, a perda de nutrientes é muito menor e também de compostos voláteis. Outra característica é que, como o nosso alimento, ele sofre poucas modificações estruturais durante a liofilização, o pó resultante ele se reidrata com mais facilidade. Tá? Então, a gente consegue aí um pó com uma qualidade muito melhor de reidratação que o pó produzido por spray dry normalmente. A diferença entre a liofilização e spray dry é que a liofilização ela é feita normalmente em batelada, não é um processo contínuo que a gente vai alimentando e vai secando, né, ao contrário do spray dry, e o gasto de energia é muito alto. Tá? Então, normalmente, a liofilização a gente utiliza para produtos que são mais caros ou categorias de produtos mais premium, justamente por ser um processo muito, muito caro. A gente tem hoje, por exemplo, alguns pratos prontos liofilizados, tipo estrogonofe, creme de chocolate, sopa de feijão, feijoada, carne, tá? por spray dry. Algumas frutas também, banana, morango, tomate e vegetais, de brócolis e por aí vai. Tá? Então, seriam essas possibilidades que a gente tem hoje no mercado. Só que os produtos liofilizados, eles são para um nicho de mercado muito específico. Como eu falei para vocês, são produtos muito caros. Então, normalmente, esses pratos prontos e por aí vai, né, eles são destinados para quem faz montanhismo. Então, a pessoa compra esses sachês e quando está lá em cima da montanha, eles vão aquecer água na canequinha, joga dentro do pacote e tem a refeição. Tá joia? Então, é um produto muito mais caro, por isso ele é destinado a um público mais específico. A gente não consegue achar com facilidade no mercado e por aí vai esse tipo de alimento, não. Tá joia? Porque não justifica o preço dele, né? Ficaria inacessível para a maioria da população. Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar agora. Tá joia? Professor, Oi. mas fora da indústria de alimentos, a liofilização talvez seja mais comum, né? Não sei. Tipo, Ela na indústria farmacêutica. é farmacêutica, tá? Ou, por exemplo, produção de fármaco ou nutracêutico. Agora, a produção de alimento, ela é bem restrita. Uma vez eu vi, eu acho que era morango liofilizado, porque tem uma confeiteira famosa que ela é engenheira de alimentos. Aí ela fez uma receita lá que ela usou morango liofilizado. Aí foi a primeira vez que eu soube disso, mas eu nunca vi também em outras Mas coisas. você comeu? Não, eu vi um vídeo. Eu nunca comi também, não faço nem ideia de como fica. Pois é, também não. O Rafael falou alguma coisa aqui que eu perdi. O que foi, Rafael? Eu sempre via frutas. Onde você via? Não, é sempre no mercado assim, quando falavam, era frutas liofilizadas, tipo, frutas secas, né, ou liofilizadas. Em que mercado que você achava isso? Não, eu sempre ouvi, não em mercado, sempre Ah, ouvi essa frase. sim, porque normalmente fruta a gente faz em secador de bandeja, porque fica mais barato. Então, fruta desidratada, essas coisas todas, a gente faz em secador de bandeja. Agora, liofilizada, eu nunca vi. Assim, para comprar, eu nunca vi. Tá? Quando eu fiz a pesquisa para essa aula, eu só achei esses produtos que eram vendidos na internet para quem praticava montanhismo. Era uma loja, né, dedicada a montanhismo que tinha esses produtos lá. Aí foi da onde eu tirei essas informações para vocês. Mas realmente em mercado eu nunca vi. Tá? Ah, e café solúvel também, não sei. Café Eu já- solúvel eu- normalmente a gente faz em spray dry. Ah, tá, A joia não faz por liofilização, não. entendi. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Se tiver bom para todo mundo, eu vou só fazer a chamada e eu libero vocês. Tá joia? Felipe. Não está aqui. Rafael. Aí vocês falam um presente para mim, fazendo favor. Rafael Pérez. Não está aqui. Amanda.
Também não está aqui? Nossa senhora, hoje está... Gabriela. Presente. Então pelo menos uma hoje está aqui com a gente. Raíssa. Amanda falou que está presente. Você estava onde, Amanda, que você não me respondeu aqui? Tô brincando, Amanda. Eu coloquei aqui presente para você. Raíssa. Raíssa não está? Iago. Presente. Calil. Presidente. Bruna. Presente. Juliana. Juliana não tá. Fabiana. Presente. Laura. Presente. Vitor. Cadê Vitor? Tá aqui não. Esther. Presente. Ana Júlia. Presente. Maria Fernanda. Presente. Rafael. Presente. Fernanda. Presente. Laís. Presente. Elisa. Presente. Cássia. Presente. Isabela. Presente. Juan. Não está. Samuel. Samuel presente sem microfone. Juliana. Presente. E Maria Luísa. Você falou meu nome? Qual que é o seu nome? Anabela. Uai. Se eu não falei, eu pus presença. Ah, então tá bom. Presença aqui. Obrigada. Maria Luísa falou presente? Eu não... Não, professor. Ela não está aqui, né? Acho que não. Então beleza. Tá jóia, então. Oi, Laura. Não, foi burrice minha. Não é nada, não. Então tá jóia. Pessoal, bom final de semana para vocês, bom descanso, né? E bom feriado para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Bom feriado. Obrigado.